Que a graça de Cristo seja conosco em mais um Conectados com a Palavra. Mais uma vez em consonância com Anoitecendo com a Palavra, onde hoje nossa leitura daquela programação está no Isaías capítulo 40. Capítulo 40. Esse capítulo 40 de Isaías é uma espécie de transição, preparando o caminho para o que segue nos capítulos subsequentes. Predominam os oráculos contra as nações desobedientes, Israel e Judá, esse povo de Deus que não obedeceu às leis de Deus. Mas também não esquece as nações pagãs. Iniciando nesse capítulo, Isaías então profetiza o retorno do cativeiro e aponta mais uma vez para o advento messiânico, a vinda do Messias, o reino futuro, quando ele fala: consolem o meu povo, né? É o apelo de Deus por meio de Isaías em um momento de profunda aflição, quando os assírios ameaçavam assumir o controle de Judá no início do 7º século a.C. Esse capítulo, o capítulo 40 de Isaías, se tornou uma base bíblica para Georg Friedrich Händel, que compôs a sua famosa peça musical O Messias, conhecido como O Messias de Händel, que é cantado por milhares de corais em todo o mundo, especialmente na ocasião do Natal, por ocasião do Natal. E no final desse oratório, esse oratório que tem 259 páginas, que ele compôs em apenas 24 dias, Händel então escreveu a famosa sigla SDG, ou seja, Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Na verdade, toda a última sessão de Isaías, especialmente os capítulos 40 a 55, são tão incríveis, tão grandiosos, tão cheios de esperança e confiança da bondade de Deus, que a resposta de Händel é apropriada para essa ocasião. Deus vai consertar todas as coisas. Ele vai terminar, vai concluir o que começou. Vai fazer do caos um belo jardim florido. Oh, glória! Judá está com medo. Israel, o reino do norte, já havia caído pelas mãos dos inimigos. Isso há 20 anos passados, devido aos seus grandes pecados, conforme o 2º Reis, capítulo 17. O rei Acaz havia levado Judá a um refúgio espiritual, aliás, a um naufrágio espiritual, não refúgio, a um naufrágio espiritual sem precedentes. Ezequias era um bom rei, mas as constantes invasões de Judá pelos exércitos assírios não cessavam. O povo, os líderes e mesmo os de poucos recursos tornaram-se idólatras, corruptos, esqueceram-se da justiça. No entanto, a mensagem de Isaías foi: aqui está o teu Deus, confia no Senhor. No versículo 9, também no versículo 31 desse capítulo. É Deus quem perdoa a iniquidade. Deus perdoa a iniquidade individual e também a iniquidade do povo. E é Deus quem faz cessar a guerra. É Ele mesmo que um dia virá para revelar a sua glória, que está também nesse capítulo, versículos 3 e 5. Jesus Cristo, que foi precedido por João Batista, e João vai dizer: preparem o caminho para o Senhor. A sua palavra permanecerá para sempre. Deus virá para cuidar com muito zelo do seu rebanho, do seu povo. Ele é muito grande, poderoso, maior que todos os oceanos e montanhas, maior que todo entendimento. Deus é maior que as nações que ameaçam o seu povo. Deus é maior do que os poderosos da terra. Ele próprio fez o universo. É notável que em meio à apostasia de Judá, a mensagem de Deus para eles, através de Isaías, foram palavras ternas de esperança para confortar-lhe o coração. Quantas vezes temos traçado nosso próprio curso, nosso próprio caminho, e nos encontramos em apuros. Quantas vezes temos desprezado de ouvir a sabedoria de Deus
e ter caído tão baixo que não conseguimos nem mais ver a luz. Ao estarmos nesse poço de angústia, Deus nos diz: olhe para mim agora, esqueça o seu passado, vou fazer novas todas as coisas. A sabedoria do Criador é insondável. Isso nós vemos nesse texto, no capítulo 29, versículos 29 a 31 desse texto. Nesses versículos nós temos o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que hoje essa esperança reacenda na sua vida, na nossa vida, na minha e na sua. Esperança mais forte do que nunca. Então vamos à leitura desse capítulo maravilhoso e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque nos dás esperança. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.